Telespectadoras da TV Arapuã, a você que tem acompanhado diariamente a nossa programação. Neste último programa da semana, o nosso muito obrigado. Olha, agora há pouco, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, inaugurou a Sala de Espaço de Apoio à Prevenção de Violência contra a Mulher. É a famosa Sala Lilás, que contou, claro, com a presença da senadora Daniela Ribeiro, que é aí a representante, lidera esse movimento aqui no estado da Paraíba e começou instalando no TRT da Paraíba. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre este serviço oferecido à população. Em solenidade realizada na manhã desta sexta-feira no TRT 13, o novo espaço que funcionará no quarto andar do bloco do edifício sede do TRT aqui em João Pessoa tem por objetivo acolher, orientar em casos relacionados à violência de gênero no âmbito do trabalho. Com a presença da presidente do TRT 13, a desembargadora Hermenegilda Lima, o evento aconteceu com a participação de diversas outras autoridades, inclusive da Câmara Municipal de João Pessoa, que destaca a importância do trabalho neste projeto. Estamos na luta e na defesa da criação de políticas públicas e de cada mecanismo que garantam a vida das mulheres, que é a segurança. A Sala Lilás, a implantação é um momento também importante, porque traz para a mulher um espaço de acolhimento, que a mulher possa ter uma escuta especializada. Então isso são ferramentas de transformação de vida. Então nós estamos na luta em defesa de políticas públicas e pela vida das mulheres. A cerimônia, que contou com a presença da senadora Daniela Ribeiro, que é coordenadora nacional do programa da segunda-dama Camila Mariz e a coordenadora estadual do programa, além de desembargadores e outras autoridades convidadas. A desembargadora destacou a importância desse trabalho. Vivenciar um novo momento aqui no nosso estado, através do início da implantação do Antes que Aconteça, que vocês vêm acompanhando, e cada dia mais um passo super importante aqui ao lado da doutora Hermenegilda, presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Paraíba, que de forma pioneira hoje abre o espaço Antes que Aconteça, espaço esse para informação, né, das mulheres, proteção, espaço esse de encaminhamento, se as mulheres tiverem que ser aconselhadas para procurar ajuda policial, de todo encaminhamento, espaço esse também para educação, informação, como eu dizia ali, informação é poder, vocês que fazem parte da empresa sabem o quanto isso é fundamental. Então, para que essas mulheres possam compreender o que é o ciclo de violência, né, psicológica, patrimonial, o que é assédio, né, aqui hoje, finalizando um mês que o CNJ, de cumprir, né, a orientação do CNJ para tratar a questão do assédio sexual, moral, né, e a gente saber o quanto a informação faz com que as mulheres possam se libertar de todo esse ciclo. Então, aqui, irmanadas, agradecer à presidente do tribunal, que de forma pioneira para o Brasil, né, a Paraíba dando esse exemplo e abrindo esse espaço aqui, que atenderá não só as servidoras da casa, mas também pessoas que vêm, saem. E aqui vai ser um espaço que também, da mesma forma que você tem que ter mais privacidade. Então, ela pode, por exemplo, se ela estiver passando por um momento de violência, ela pode vir aqui e ninguém fica sabendo, porque ela a sala ela é bem reservada. Então, as mulheres vão ter essa oportunidade também aqui. Então, parabenizar mais uma vez. Estamos juntas, mais um passo importante para a Paraíba. A desembargadora Hermenegilda Leite Machado, presidente do TRT, fala a importância deste tribunal, que é o primeiro do país a acolher mulheres que porventura precisarem de um acolhimento. A culminância da semana de combate ao assédio, que o CNJ orienta que todos os tribunais do Poder Judiciário do Brasil façam a cada mês de maio. Então, como o assédio é uma forma de violência e como o tribunal também trabalha no combate à violência doméstica, achamos muito importante inaugurar nesse momento a nossa sala. E como já foi dito, é o primeiro tribunal a fazer isso no país. O espaço pode ser pequeno, mas o tamanho e a importância é fundamental. Isso, e a vontade de melhorar é enorme, é grande. A Paraíba, no combate à violência contra as mulheres, tem sido pioneiro em todo o país. O Estado tem várias campanhas que são desenvolvidas pelo governo do Estado e também pelos municípios. Aqui mesmo em João Pessoa, são diversas ações que estão sendo desenvolvidas, principalmente aqui no TRT 13, que a partir deste momento dá a atenção importante para aquelas que precisarem de serem acolhidas
aqui neste tribunal. Obrigado, Washington Luiz, falando desse importante espaço de acolhimento às mulheres vítimas de algum tipo de violência, seja violência física ou mental. Olha, eu mudo de assunto e vou a Brasília com Napoleão de Castro, que diariamente acompanha o dia a dia do poder para o nosso programa. Napoleão, boa tarde, direto de Brasília, seja bem-vindo. A alegria de falar com vocês, com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte, você que acompanha a nossa programação nesta sexta-feira. A gente volta de Brasília, fecha mais uma semana de acompanhamento político na capital federal e aí traz agora um resumo do que nós conseguimos acompanhar nesta semana de notícias aqui na capital de todos os brasileiros. Uma semana que foi marcada pela instalação da comissão especial que vai debater o novo Plano Nacional de Educação, um projeto lançado na Câmara Federal que representa um avanço para os próximos 10 anos em todas as atividades educacionais do país. Nesta sexta-feira, nossa reportagem traz a fala do relator da matéria na comissão especial, deputado do estado do Ceará, Moses Rodrigues, que falou dessa iniciativa e da perspectiva de trabalhos. Pois é, nós estamos trabalhando muito aqui como relator do Plano Nacional de Educação e hoje nós aprovamos o nosso plano de trabalho com uma proposta de muito diálogo, onde nós vamos fazer audiências públicas aqui em Brasília, mas também em todos os estados da federação, para que a gente possa ouvir especialistas. E você colocou muito bem, isso é uma política de estado, ou seja, para os próximos 10 anos. Eu não sei quem vai ser o presidente daqui a 2 anos, daqui a 6, daqui a 10. Então, o que nós temos que construir são políticas públicas que possam fortalecer a educação básica e a educação superior no Brasil. E é isso que o nosso colegiado, na nossa comissão especial, presidida pela deputada Tabata Amaral, vai fazer nos próximos 60 dias. E aí vem um recesso e depois a gente volta no mês de agosto e setembro para poder aprovar essa matéria tão importante para o Brasil, que é o Plano Nacional para os próximos 10 anos. Deixando meu abraço a todos vocês, a toda a nossa equipe, um excelente final de semana de Brasília. Napoleão de Castro para a TV Arapuã. De Castro para a TV Arapuã, como sempre, nos trazendo e nos informando lá de Brasília. Ontem, o mundo todo, já por volta das 15 horas, acompanhou o anúncio direto do Vaticano em Roma do novo Papa da Igreja Católica, o Bispo de Roma, que vai comandar, que comanda a Igreja do mundo inteiro. É o Leão XIV, que está chegando agora, nesse momento, após um conclave com todos os cardeais. Mais de 130 cardeais presentes escolheram aí o Leão XIV para comandar os destinos da Igreja Católica no mundo inteiro. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios da TV Arapuã o diácono Rinkson Toledo. Conversa conosco agora sobre esse assunto. Rinkson, você é muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo bem, Bruno. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com você e com o seu público. Estou à sua disposição, fique à vontade, um tema muito atual para a nossa sociedade e também para a igreja. Sei que tem se debruçado, estudado muito sobre esse tema, sobre esse assunto, tem concedido aí diversas entrevistas. Primeiro, para quem está em casa compreender o que é que representa esse movimento para a Igreja Católica Apostólica Romana, o movimento de um conclave, esse momento de transição, o que é que ele representa antes da gente entrar na figura do novo Papa? Olha, representa um misto de sentimentos, digamos assim. Primeiro porque a perca de um Papa para nós, muito querido como foi e ainda é o Papa Francisco, nos deixa muito sensíveis, obviamente, pela marca, pela forma, pela maneira como o Papa Francisco, de certo modo, aproximou o exercício do seu pontificado dos mais vulneráveis, da sociedade de um modo geral, dialogando inclusive com não católicos, com pessoas que nem sempre professam a fé cristã. Esse é um sentimento que também permeia um pouco essa transição. Logo em seguida, após o sepultamento, enfim, aqueles 9 dias de luto, os chamados Novendiali, né, uma expressão em que se celebra 9 dias, aí vem toda aquela tensão e ao mesmo tempo uma espécie de sentimento de ansiedade. Como é que vai ser? Que direcionamento? Que nomes? Não é? E aí vem todo aquele preparativo. Praticamente na semana seguinte
ao período de luto com a perca de um Papa. Então, as especulações dos nomes, todo um ordenamento para o acolhimento dos cardeais eleitores e não eleitores que vão a Roma debater, discutir. É bem verdade que antes mesmo de começar o conclave, já se inicia um período chamado de congregação geral, que são pequenas reuniões pré-conclave que são feitas para exatamente analisar o cenário da igreja no mundo, né? Para que, ao chegar ao conclave, aqueles cardeais eleitores tenham um mínimo de compreensão de quem que teria o perfil para conduzir. Então, eu posso dizer o seguinte, é um misto de tristeza pela perca de alguém que a gente ama e de ansiedade, de alegria pela espera de quem vem, né? E a partir do momento em que é feito o anúncio, é que a gente tem mais uma compreensão concreta do novo pastor escolhido para a Igreja Católica. Antes de entrar na figura do sucessor de Pedro, independente de quem seja ele, da corrente ideológica, do viés, do perfil em que ele vai adotar dentro da igreja, é preciso que os católicos rezem e acolham ele de maneira assim como acolheram Francisco? Olha, Bruno, eu vou remeter aqui, fazer uma referência bíblica a essa tua pergunta. Quando Pedro esteve preso lá nos Atos dos Apóstolos, nós víamos uma igreja que rezava insistentemente pelos apóstolos, que eram perseguidos principalmente pela tirania da religião da época e também da força política. Uma igreja que incessantemente rezava por Pedro, que estava preso, e aí Pedro, de repente, milagrosamente, né, com a presença dos céus, é solto e é colocado à liberdade para que ele continue exercendo a sua missão. Fazendo essa ligação, você me pergunta, qual é o papel do católico? Obviamente, é remeter aquele mesmo comportamento dos primeiros cristãos, seja num momento de crise, num momento de problemas, como também num momento de graça como esse, que é o acolhimento de um novo pastor. É replicar o que você mesmo colocou na pergunta. Um espírito de oração, de contemplação, de silêncio, de ouvir o que é que Deus quer dizer, obviamente, que eu estou falando aqui de uma realidade que toca mais a dimensão da fé do sujeito. Para quem não tem fé, para quem não acredita, até para quem não crê em Deus, tudo isso pode parecer uma basófia, uma balela. Mas, para quem tem fé, como é o nosso caso, para nós que somos cristãos católicos, nada mais do que o ingrediente da oração e da leitura da palavra de Deus para nos ajudar a vivenciar todo esse processo, todo esse momento, que é um momento muito delicado para todos nós. Agora, entrando na figura do norte-americano, primeiro a ser escolhido para suceder o Papa Francisco e dar continuidade ao trabalho iniciado por Pedro. Antes de entrar no Papa Leão, inclusive já tem circulado muita coisa na rede social, de ligação do anticristo, do apocalipse, de que teria sido indicação política do Donald Trump e tal. A possibilidade e a brecha, pelo que você entende de conclave, de ter uma interferência política de algum chefe de Estado nesse tipo de coisa? Olha, eu até fico muito feliz com a sua deferência, porque eu creio que quem entenda até mais de conclave sejam os vaticanistas, aqueles que estudam bem a fundo, né? Eu sou apenas um observador dessa realidade. Eu preciso reconhecer isso. Temos muitos estudiosos, inclusive até paraibanos. Eu quero até fazer uma menção aqui, se você me permite. Sim, claro, fica à vontade. Tem uma paraibana chamada Mitsele Medeiros, que, se eu não me engano, é de Cajazeiras. Mitsele Medeiros. Ela está no Instagram, ela está lá como vaticanista em Roma e é um orgulho para Paraíba. O que é um vaticanista? É alguém que se especializa do ponto de vista jornalístico e histórico. Às vezes é um historiador, é um jornalista, é um sociólogo, é alguém que se especializa em estudar a estrutura vaticana, tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista das suas relações de Estado, de poder. Aquilo é um mundo, né? É um país, né? E assim, como eu dizia, acho que eu disse ontem aqui na Arapuã FM, o Vaticano tem uma das melhores escolas diplomáticas do mundo. Isso aí é irrefutável. Quem faz o Instituto Rio Branco aqui no Brasil, que são a escola que prepara os nossos diplomatas nacionais, sabe muito bem que o Vaticano é uma referência diplomática para mediar, inclusive, conflitos, que até me permitam um pouco a sinceridade, que às vezes alguns setores da imprensa não noticiam. Às vezes noticia apenas as falhas e os problemas, mas não sabe que muitos conflitos internacionais têm a mediação do Vaticano como uma forma de atenuar, às vezes, as incisividades, a força que as guerras têm. Então, aí você me pergunta,
Existe interferência de Donald Trump? Como é que a gente administra, como é que a gente compreende aquela realidade? Olha, primeiro, nós não estamos tratando de extraterrestres, estamos tratando de homens que vêm, portanto, de diversos espaços geográficos. Então, aqueles homens que vão ali eleger o seu futuro, digamos assim, chefe, se é para usar uma linguagem bem trabalhista, esses homens vêm, de certo modo, eu não vou dizer bombardeados, porque eu acho que isso é uma expressão muito pesada, mas eles vêm, de certo modo, imprimidos com toda uma percepção da sua própria localidade. Né? Se é alguém que está vindo, por exemplo, da Ásia, se é alguém que está vindo da África, alguém que está saindo da América Latina, alguém que está vindo da América do Norte, obviamente que toda a carga cultural e histórica e momentânea que aquele cardeal tem, ele leva para o Vaticano. Claro, ali não tem um robô, o cabo ali não entra numa redoma de vidro, não. Tudo aquilo está introspecto dentro de si, as aspirações, as alegrias, as tristezas. O olhar de mundo como um todo, o olhar né? de mundo. A geopolítica do mundo, Bruno Pereira, não é mais a geopolítica do pós-guerra. A gente está vendo aí. Não se pode falar mais de uma hegemonia política norte-americana. Temos uma China que ladeia. Quer dizer, um continente praticamente o polo do outro. Quer dizer, então, tudo isso entra, claro que entra. E um Papa que é eleito para dirigir uma igreja bimilenar internacional precisa ter um olhar sensível para não incorrer nos excessos, para não, de repente, cometer alguns deslizes, e ter um olhar de pastor, mas, acima de tudo, de profeta, de alguém que também tenha coragem, e aí talvez seja o que talvez esteja no seu interesse, porque já me perguntaram isso. Olha, mas o Papa Francisco teve alguns momentos não tão interessantes com o atual presidente norte-americano, etc. Bom, veja, a igreja não negocia aquilo que ela crê como verdade de fé, seja diante do presidente X, Y ou Z. Então, alguém que vem dirigir a igreja hoje precisa utilizar os mecanismos, a metodologia, a forma de dialogar, mas sendo muito, digamos assim, fiel e muito seguro de que há certas verdades que a fé lhe traz, que o patrimônio da fé lhe devolve, que ele não pode negociar. Seja com Leão XIV, com Francisco, com Bento, com Francisco, com João Paulo II, com quem quer que seja. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte, que independentemente de ser Trump ou não, qualquer presidente, é preciso que o Papa venha e saiba dialogar com essas realidades. Por isso que os cardeais, num primeiro escrutínio, não conseguem eleger, como é muito prático, foi o que vimos, praticamente segundo, terceiro escrutínio, é quando vai se afunilando ali. Olha, o perfil é esse, vamos agora elegê-lo. Olha, nós vamos pagar um intervalo comercial de 1 minuto e já voltamos aqui para saber do Ringso Toledo, ele que é diácono, alguém que tem se colocado aí, tem sido, como ele bem falou, alguém que tem se dedicado a conhecer um pouco mais sobre esse momento. Eu quero saber a opinião dele sobre o que esperar. Quem é o Papa Leão XIV? De onde ele vem? Qual o perfil dele? O que se esperar? Daqui a pouco a gente vai saber aqui no programa.